Salve, salve pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Ecoando Nossas Vozes, o podcast do Projeto Ecoar no canal do Sou Leal Podcast. Eu sou Caio Sawaia, apresentador do programa, e hoje aqui eu tô com a galera da Posse de Petrópolis. Tudo certo, pessoal? Vou apresentar aqui primeiro em ordem alfabética, começar com ele, que não é instrutor, mas é um ativista social, um grande representante lá do distrito de Posse, Daniel Sapinho. Tudo certo, Daniel? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Caio. É um prazer, uma honra estar aqui, né? Falar do nosso distrito, lá do município de Petrópolis, e falar com esse tema de esporte que é muito relevante para nós. Show de bola, Sapinho. Obrigado por aceitar o convite e para a companhia dele e para integrar aqui também a nossa bancada, Lincoln Souza, que é instrutor lá de futebol no núcleo da Posse. Tudo certo, Lincoln? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Show de bola. É um prazer estar aqui, né? Falando do esporte, a relevância que tem o esporte na nossa comunidade, né? E tudo que abrange, não só o futebol em si, mas a ginástica funcional, as lutas, né? Que a gente implementa lá no contexto para a comunidade. É isso. Antes da gente começar o nosso bate-papo, só explicar para o pessoal de casa o que é o Ecoar. O Ecoar é uma rede esportiva comunitária espalhada por todo o estado do Rio de Janeiro, inclusive lá na Posse, e é 100% gratuito. Mas como, Caio, que é 100% gratuito? Através da emenda do deputado federal Hugo Léo, que está estampado aqui na nossa mesa, um grande incentivador do esporte, um grande amigo do distrito de Posse, né? E um grande incentivador desse podcast também. Beleza? Antes da gente começar também as perguntas, eu queria explicar brevemente para o pessoal que está falando aonde que fica Posse, porque é uma parte pouco conhecida, né, de Petrópolis. Petrópolis é dividido em... Eu aprendi isso ontem, aliás, com uma aula do nosso amigo Eduardo do blog, que também está aqui nos podcasts do canal Sou Leal. Ele explicou, Petrópolis é dividido em 5 distritos, né? Você tem o próprio Petrópolis, o centro, Cascatinha, Itaipava. Tem mais um e o da Posse, que é o quinto. É o quinto distrito. É o quinto distrito. E é o mais isolado do centro, né, cara? Vocês estão mais perto, às vezes... Estamos lá na Rabiola. A São José do Vale do Rio Preto, às vezes Teresópolis, do que do centro. Sim, né? sim. Então, às vezes, é até mais rápido. E até por isso acaba sendo um distrito um pouco isolado, né? Por conta também não tem o aspecto urbano que os outros têm, tem um aspecto rural, sim, né? Que você já chegar a citar no off aqui. Mas é um lugar um pouco diferente dos outros, do resto de Petrópolis, correto, Sapim? Isso aí, é verdade. Você falou bem, né? A gente estamos locados ali no 5º distrito do município, é o último distrito, né? De Petrópolis. É praticamente uma área rural, onde tem mais ou menos 120 quilômetros de estrada vicinais, estrada de chão, né? Mas é por isso que hoje o nosso projeto lá funciona muito bem, né? Porque a gente tem, né, um público-alvo, né, que se agrada com todas as atividades que a gente coloca. Então, isso facilita um pouco para a gente também. É até uma pauta que a gente vai entrar mais à frente, um negócio importante, porque vocês são o núcleo mais encorpado de Petrópolis, mas a gente já vai falar desse ponto. Antes, eu quero saber, cara, vamos começar pelo Lincoln. Eu queria saber se você é cria do distrito da Posse. Você nasceu lá ou, se não, como você chegou até lá? Não, isso aí, nascido e criado, 40 anos na Posse, 40 anos na mesma comunidade, no mesmo bairro ali, na mesma rua, na verdade. E é muito prazeroso, né, pra gente, que é nascido e criado, você participar, você ter amigos seus, filhos de amigos seus, netos de amigos seus participando do projeto com a gente lá, né? E o esporte te permite isso, né? Através do Projeto Ecoar, através do próprio Sapinho, que me prestigiou há anos atrás aí, 2 décadas atrás quase, né? Aí. Poder participar do GAP, né? E depois, hoje, está inserido no Projeto Ecoar, que também abrange tanta coisa pra gente lá na Posse. Maravilha, Lincoln. E você, Sapinho? Você também é nascido e criado na Posse? Com muito orgulho. Com muito orgulho. Amo demais, né, a Posse. Na verdade, vem de uma família tradicional, né? Meus avós, meus pais, dos 2 lados, né? Na época, eu não nasci de parteiro, né? Nasci no hospital do município de Petrópolis, São Lucas, mas criado dentro do distrito da Posse, né? Vindo dessa família tradicional, graças a Deus. Show, show. E, cara, queria saber de vocês agora como vocês começaram na área do esporte. Eu sei que aqui a gente hoje, até é bom falar, porque eu não comuniquei o pessoal, hoje a gente está voltado para o futebol, né? Principalmente para o futebol, porque aqui a gente tem o Lincoln, que é professor de futebol lá, e o Sapinho também, eu sei que começou pelo futebol, né? Mas lá a gente vai entrar também nessa pauta, mas só para apresentar brevemente para a galera, lá vocês têm um complexo esportivo que
traz diversas modalidades, né? Vocês saem muito do futebol. Mas eu queria saber como é que vocês entraram na área do esporte. Foi começando pelo futebol ou foi alguma outra coisa? Vou começar pelo Sapinho agora. Então, Caio, na verdade, a bola, né, hoje é o objeto mais desejado por todos e comigo não foi diferente, né? Aham. Eu, na minha infância toda, graças a Deus eu falo isso com muita propriedade, eu tive uma infância, né, aquela infância onde a gente saía para jogar bolinha de gude, bola, pique, chegava em casa certa hora da noite. Só que, por incrível que pareça, eu sempre gostei do futebol, né? Então era aquele fominha que ia para o campo de manhã, chegava da escola, nem almoçava direito, ia para o campo, brigava com os outros colegas, pô, agora vamos soltar pipa, agora vamos fazer isso. Não, era só bola, 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 bola e tal. E até onde que chegou o momento que, vou falar o nome aqui de uma pessoa muito querida, né, até por todos lá, Zé do Crate, né, ele pegou e me levou para participar de uma peneira e jogar lá em Itaipava, num clube chamado Lajinha, que ainda existe. Isso eu tinha aproximadamente 13 anos de idade. E aí as coisas foram se desenvolvendo, desenrolando e tal. E aquilo foi a cada dia mais a paixão aumentando até aonde que eu fui fazer teste, participar e fui Você tentou ser jogador mesmo, você queria ser jogador. A coisa entrou mais séria na minha vida quando eu descobri, através de um teste no Clube do Rio, foi até no Vasco, que eu tenho, né, sopro no coração, né, de nascença e desvio na lombar. E naquela época, né, eu vou fazer 50 anos já, então eram épocas difíceis, né? Então, tipo assim, até para você tratar, para você se cuidar, não tinha a tecnologia que tem hoje em dia, né, para se acompanhar. Na verdade, é uma situação que, né, é crônica, na verdade, né? Então, e foi aí te inviabiliza de jogar, né? Foi aí que me despertou uma vontade maior, né, de estar participando de alguma forma do esporte, num contexto geral, mas sempre através do futebol. Como a gente falou no tema atrás, que a gente está no último distrito de Petrópolis, a Posse sempre foi um lugar, ainda é um lugar muito movimentado pelo futebol, né? Por causa das áreas rurais e tal. Hoje a gente tem lá o Posse Futebol Clube, que naquela época era muito movimentado, e eu participei disso lá atrás e tal. Então, quando eu descobri, né, essa situação minha de saúde, eu não ia poder mais jogar bola, e foi quando eu montei ainda, antes de completar os 18 anos, acredite se quiser, Caraca. com 15 anos eu comecei a montar o primeiro timezinho de futebol, né? E que, por incrível que pareça, a gente copiou o nome, né, de Colorado, que era o time do bairro. E aí a gente foi, né, participando de campeonatos. E eu vou falar uma coisa aqui que hoje não existe mais, mas naquela época os campeonatos a gente jogava, ganhava um troféuzinho muito simbólico, mas ganhava 10 quilos de carne às vezes. Carne suína, mas não é tão normal. Mas, né, aí jogava, né, ganhava 10 quilos de carne suína e uns refrigerantes, baré, paquera e tal. Então, era muito legal, né? Então, e isso foi aumentando. De um timezinho de futebol, eu montei uma escolinha de futebol, onde tem o nome, né, de GAP, e depois eu vou estar falando isso mais à frente, como que se transformou. Show, Sapinho. Pô, legal a sua história. Agora eu quero saber do Lincoln. Como é que foi, cara? Você começou também pelo futebol? Você, assim como o Sapinho, também queria seguir esse caminho como jogador? Ou você estava por outro esporte e acabou caindo no futebol? Não, então, eu sempre fui aquele cara descontraído. O cara que não era bom de bola, mas gostava de estar inserido da no meio resenha, da galera. Né? Da resenha. Então, o esporte pra gente ali na Posse, né, era ou pedalar ou jogar bola. Eu falo com as crianças quando a gente está dando aula, está participando lá dos eventos, que eu conheci onde a gente tem a Praça Céu hoje, era a Praça Corta Rios. Sim. Então a gente jogava, falava no modo cria, né? No poeirão. A gente jogava no poeirão, brincava, se descontraía ali. Até que hoje a gente tem a nossa praça lá, aquela estrutura toda, mas a gente já roeu o osso lá atrás. Sim. E tinha que cair a bola na beira do rio, tinha que ir lá buscar e tal. Era uma rede improvisada de vôlei. Então a nossa questão cultural ali é isso. Quadras emprestadas, tem muito sítio ali, muita área rural, muito sítio. Então a gente jogava bola nos campinhos, lá perto da casa do Sapinho tinha o campinho do saudoso João, né? Então a gente ia lá e boa parte do nosso núcleo ali, o próprio Alan também, que trabalha com a gente foi criado, nascido e criado nesse meio.
né? Trabalho com educação física também. E essa questão de esporte é essa questão do abraço, né? Do esporte. Quando o Daniel fez o convite para participar do GAP, entrou essas questões. Pô, mas tu tá abrindo mão de tudo, tá abrindo mão para trabalhar num projeto. Então, as vidas que a gente resgata, né? É muito mais importante do que muitas vezes o lado financeiro da questão, né? Sim. Falando assim, um português claro. Então, essa questão da gente ter nascido e criado ali, tu poder abraçar culturalmente... Pessoas que também são nascidas e pessoas que também criadas. são nascidas e criadas ali, filho de amigos seus, netos de amigos seus, pessoas que falam assim, pô, meu pai era chamado de Lula lá na comunidade. Pô, o filho do Lula que trabalha ali, pô, isso aí eu conheço, é filho do Lula, é o Lulinha. Então, é uma questão de gratidão. Sim, você está poder retribuindo. proporcionar alguma Pô, coisa muito que legal. você recebeu. Muito Quando legal. eu era jovem, a gente tinha lá, dentro da questão cultural, a quadra da Sandra, é uma senhora lá, Sandra Pessini, emprestava a quadra pra gente jogar o futebol. Então, tudo isso é o meio da gente retribuir o que a gente recebeu lá atrás, anos atrás, quando alguém deixava a gente cedir um campinho pra gente jogar, né? Então, até para inibir essa questão de envolvimento com drogas, tudo isso. Salvar a vida A das gente crianças, salva né? Colocar isso aí. elas num caminho bom, na né, verdade, de certa um resgate, forma. né? Tudo isso que a gente pode proporcionar para as crianças e hoje a gente abrange, né, dentro do projeto até aos pais. O Sim. pai sabe que o filho está jogando futebol ali, tem um esporte para ele. Aí quer na ficar prática, perto, né? Às vezes quer ficar perto do filho, e tudo aproveita e isso tira contagia. proveito, né? Hoje eu gosto, me meti até a participar de triatlo, gosto de correr, nadar, pedalar. Aprendi a nadar depois de velho, graças a um projeto também que a gente tem na comunidade. Mas essas questões do envolvimento com o esporte é justamente por isso. É estreitar mesmo laço com as pessoas. A gente é muito comunidade lá, cara. Hoje eu posso te falar que na comunidade que a gente mora, eu entro de um lado e saio do outro. Tranquilo, graças a isso. Graças a essas portas que o esporte abre. E o que a gente pode proporcionar para as crianças. Por isso que a gente agarra e... Ah, porra, mas tu vai passar o teu sábado lá no sol, tu sai para jogar bola com essas crianças aí, fica lá no sol quente, Sai com o maior gritando, orgulho, chega né? chega rouco, mas, porra, o que eu recebo em troca disso, porra, Pô, é que legal. absurdo. Legal, É Lincoln. muito confortante. Legal. Hoje eu sou pai, não era, mas só o retorno que você tem de uma criança, fazer uma criança feliz, aquele abraço depois de um gol, É fora de diferente, série, é diferente. É isso E, aí. cara, como é que... Você, de certa forma, já falou um pouco, que até foi o Sapinho que chegou, mas essa parte da ação comunitária, como você entrou e como você se sente hoje trabalhando com ações sociais, né? Depois até quero perguntar pro Sapinho como é que... Porque eu sei que o seu caminho seguiu pro GAP e eu queria saber até o que é o GAP. Mas vamos começar com o Lincoln rapidinho. Cara, então, essa questão social, né? O popular bateu uma bola, meio que acabou. Né? A era digital tirou muito isso das crianças. Então, a gente que tem um conhecimento, relativamente, tem uma influência, a gente consegue agregar, consegue trazer. Pô, leva teu filho lá. Pô, Lincoln, tô com uma criança lá que, pô, o garoto é tímido, é acanhado e tal, mas ele gosta de você, eu vou levar ele para fazer um teste lá no projeto com vocês. Então, isso, cara, é um meio da gente estar entrando nas casas também e fazendo a nossa parte, como cidadão, né? No local que eu sou nascido e criado. Sim. Se eu não puder fazer isso por ali, eu não vou fazer por ninguém. É aquela questão que Né? você falou da retribuição, né? É Do que isso aí, aconteceu. é isso E até, aí. de certa forma, acho que tem uma parte também de pertencimento, né? O futebol faz com que a criança, às vezes, um menino inibido na escola, faz um amiguinho na escolinha de futebol ou em qualquer outro lugar, né? Então, essa parte da ação social acho que é interessante também por isso. Então, eu quero saber, Sapinho, você que já falou que acabou migrando para essa parte da escolinha, como que foi essa origem do GAP? Primeiro, o que é o GAP, né? Sim. Acho que você mencionou brevemente, mas acho que dá para fazer uma explicaçãozinha maior, até porque você tem completo conhecimento sobre, e como é a ação social por dentro do GAP lá. Então, o GAP, na verdade, ele nasceu até de uma pessoa também que tinha uma escolinha, que não era um projeto social, é um amigo, um parceiro, uma pessoa muito querida, né? Eu sempre falo isso, acho que a gente sempre tem que dar... Devido crédito, né? crédito às pessoas também, né, que são merecedoras, né? Eu sempre tive esse time de futebol, como eu disse, né? E esse time ele foi crescendo. E tinha um rapaz, o Bruno do Lago, ele tinha uma escolinha no CIEP da Posse também.
E aí o que acontece? E, na época ele me viu que meu trabalho era assim, né? Gostou muito e me ofereceu, Daniel, eu não vou poder mais ficar e tal. Eu estou vendo aqui o teu esforço e eu queria te convidar para passar, né, a escolinha para você e tal, e você seguir, né? As duas partes aí você tentar montar do teu jeito aí. Passou para mim e foi aonde que eu coloquei GAP, Grêmio de Atletas da Posse, né? Só que até então, eu falo que a gente tem 24 anos, né? Vão fazer 25 anos, agora vocês vão até entender, muitas das pessoas não sabem, vão estar, quem está assistindo vai estar entendendo, né? E aí, Em primeira mão, então, para o pessoal. Primeira mão. E aí o que acontece? E depois disso a gente foi, né, caminhando a passos lentos e a gente conseguiu constituir, né, o GAP. Né? Aí ele passou de ser posse, que era uma coisa assim mais do distrito, e a gente colocou Petrópolis. Continuou o GAP, Grêmio de Atletas Mas Petrópolis. aí né? saindo para o município, né? Isso, aonde a gente conseguiu, com muito esforço, com muita ajuda, eu sempre falo isso, Contabilidade Pério, Contabilidade Rabeiro, que nunca cobrou um centavo para a gente de nada, sempre fez para a gente com o maior carinho. A gente conseguiu montar toda a documentação, todas as questões estatutárias, né? O Hugo, antes mesmo dele fazer esse projeto Ecoar, o Hugo ele sempre foi um amante do esporte, ele sempre ajudou o GAP. Hoje a gente tem lá um campo cedido pela empresa Light, que não tem concessão na nossa região, mas cedeu, né, onde a gente começou a trabalhar com campo. Então, tipo assim, o GAP ele começou a existir, né, assim constituído em 2004, com toda a documentação pertinente, onde a gente conseguiu seguir a passos, onde a gente tem título de utilidade pública municipal, encaminhado para o título agora estadual. Então, tipo assim, com muito orgulho que eu falo isso, né? A gente cedeu o nome para o Imperial Petrópolis, que é um nome fantasia, então participou da FERJ, da Federação. Pô, que legal. Então, tipo assim, é uma coisa grandiosa que o GAP se tornou. E falando da questão social, que é uma coisa que eu gosto muito, né? É uma coisa que mexe muito comigo, porque, na verdade, eu tento de toda forma trazer pessoas de boa índole para o projeto, para o GAP, né? Pessoas benquistas, bem vistas. Eu sempre uso o Alan, que não está aqui, mas o Lincoln sabe disso. São pessoas que dentro da comunidade estão inseridas, né, de alguma forma em questões positivas, né, vamos dizer dessa forma, que vai ter aquele conteúdo dentro do projeto, mas além do projeto. Né? E isso envolve muito a questão social. E eu acho muito pouco, eu ainda acho que é muito pouco que a gente faz, mas a gente faz o que dá para fazer. Né? Sim. Eu acho que deveria ter mais projetos, né? Deveria ter mais incentivos e tal. Né? Hoje o Ecoar, ele veio para, sabe assim, para lavar nossa alma dentro da nossa comunidade, porque a gente largou só a bola de futebol e a gente conseguiu outros segmentos contínuos. Então, hoje a gente abrange toda a comunidade. Né? Eu vou estar passando isso depois para você. Então, nessa parte social, a gente acha que é pouco, a gente tem essa noção, mas é o que dá para fazer. Né? E hoje a gente consegue inserir crianças com TDAH, né, dentro do projeto, e as crianças são bem recebidas pelas outras crianças, os próprios pais. Que legal. Né? Então, tipo assim, né, a gente consegue, de alguma forma, detectar algumas situações, até de documento, crianças que não têm acesso a tirar uma identidade, a gente consegue aí, já fizemos ações sociais, aspecto, né? Sim, né? Fizemos ações sociais. Vai ter um eventinho, se a criança não tinha documento, só pra gente transitar de ônibus ali, as crianças sem documento. Crianças que, né, a gente mora numa cidade turística, né, cidade de Pedro, né, vamos falar dessa forma, crianças que nunca saiu para poder estar visitando, né, os pontos turísticos do nosso município. No município, então, né, cara? Do município, né? Então, tu vê isso aí, né? Crianças que, tipo assim, vão jogar um simples amistoso, um campeonato, uma copinha, um torneio de um dia, já se sente prestigiado. Isso é muito legal, um aspecto que a gente até comentou em algumas... Porque a gente estava muito nos nossos últimos 2 episódios. Esse aqui, teoricamente, é o 10º episódio do Com Nossas Vozes. Mas como a gente começou agora no Sou Leal, esse é o 3º no canal do Sou Leal. É a primeira vez que a gente fala de futebol.
aqui, né? Entra no âmbito do futebol. Mas nas outras vezes a gente falava muito de arte marcial em geral. Sim. E a arte marcial, ela sempre o pessoal que vinha aqui falava, eu comecei a expandir meu horizonte, minha noção de mundo, eu estourei a bolha quando eu comecei a competir, a viajar. Isso é legal ver que não é só na arte marcial, é no esporte, o futebol proporcionando isso, fazendo com que uma criança de comunidade que não tem nenhuma identidade consiga se cadastrar, né? Ter uma identidade em mãos e também consiga ter uma noção de mundo maior, mesmo que seja dentro do município, conhecer um ponto turístico, como você falou, na cidade de Pedro, é uma coisa muito gratificante, né, cara? Muito legal. Ô, Caio, e para finalizar, né, o GAP é uma instituição, né, social sem fins lucrativos, né, onde a gente já está aí há 24, vamos fazer 25 anos. Hoje, vários dos professores que estão comigo, colaboradores, né, eu não falo professores, os colaboradores que estão comigo, remunerado ou não, são a maioria ex-alunos, acredite se quiser. Que legal. Eu estou com essa carinha assim de jovem, mas eu já vou fazer 50. Então, eu falo com muita propriedade, né? Então, a gente tem relato de pais, né, que, tipo assim, falam que criança que melhorou comportamento em casa, comportamento na escola, a questão da obesidade na terceira infância, isso é muito questionado. A gente sabe que estamos vivendo numa era digital, situações que, né, passa por toda a cadeia alimentar. Então, isso tudo acaba, de alguma forma, passando na nossa mão e a gente tentando ajudar, né? Uhum. Então, a gente sempre usa, né, uma coisa que eu falo para as crianças, com muita sinceridade, com muita honestidade. A gente tenta passar o que a gente aprendeu dentro da nossa origem, dentro do nosso contexto familiar, né? Como você perguntou no início da fala, se a gente era cria da posse. Uhum. Eu falo isso com muito orgulho, porque é um local onde todo mundo conhece todo mundo, onde as pessoas se respeitam, principalmente lá atrás, né? Que aí é uma coisa que a gente bença pai, bença mãe. Então, tipo assim, a gente tenta levar essa educação de berço para dentro do projeto, aonde a gente tenta colocar na cabeça das crianças. Eu sempre falo isso com eles, com toda a sinceridade, que a humildade vai te levar, e eu tenho certeza disso, que vai levar qualquer um da gente em lugares onde nem o poder e nem o dinheiro vai levar, né? Então, a gente sabe que tem um garoto ou outro, uma menina ou outro, que de repente pode ter um excesso de repente, que acha que é um pouquinho melhor. E a gente, ego, né? Até um pouquinho é normal ensinar, né? Ainda mais na idade deles, né? Com maior cautela, com maior carinho, mais firme. Eu acho que a gente tem que ser firme. Tem que ter, sim quando é sim, não quando é não. Uhum. Acho que o educador, ele tem que ter isso, né? Ele tem que... E a gente ganha como amigo. Acho que as crianças se tornam amigo da gente como a gente são amigos das crianças. Acaba criando uma relação de respeito, né? Cria essa relação, né? Então, a gente sempre parte por essa parte de poder trazer as crianças para o nosso lado. E elas entendem isso, né? Que é legal, que é bacana, né? Uhum. Então, acho que isso é muito gratificante para a gente como educador. Show de bola, Sapinho, isso aí. E, cara, eu queria saber, já você citou brevemente, você falou até que ia falar um pouco depois, chegou a hora, então. Queria saber como o Ecoar chegou até... Como e quando o Ecoar chegou até você? Então, como eu falei com você, o Hugo, né? Que aumentou disso tudo, que grande idealizador, né? Então, incentivador também. Incentivador e tal. E, na verdade, eu falo com muita propriedade. E quem me conhece sabe disso, né? O meu projeto, graças a Deus, ele sempre funcionou. E, por incrível que pareça, ele nunca teve, assim, e não tem nenhuma menção política, politizada direta, né? E muitas das pessoas, de repente, nem sabem a grandeza que o Hugo Leal tem em relação não só ao projeto do GAP, antes mesmo do Ecoar vir, né? O Hugo, ele sempre foi um parceiro, como eu disse, ele sempre foi um amante do esporte, ele sempre ajudou, né, o município de Petrópolis, não só o 5º distrito, mas todo o município. Hoje eu falo com toda a propriedade, vocês podem procurar saber, pode levantar. É o parlamentar hoje que mais emenda trouxe para o município de Petrópolis em toda a pasta, mas principalmente para a área do esporte. Uhum. Hoje a gente tem lá um local, né, que o Lincoln falou aqui, que é a Praça Céu Corta Rio, aonde ele participou do processo da UGL, na época do Pacto da Cidade, participou até mesmo presente da eleição do nome da praça, esteve no início da obra. Então, tipo assim, coisas que realmente relatam a presença dele
diretamente lá com a gente no 5º Distrito. Então, hoje, se a gente tem uma praça, hoje, se a gente tem uma quadra lá sintética, aparelho com academia, né, aquele espaço, né, gigantesco, a gente agradece muito ao deputado Hugo Leal por isso, tá? Eu estou falando com toda a propriedade, né, porque realmente ele sempre lutou por isso, sempre ajudou a gente lá. E dentro do município não foi diferente. Na época da LPD, se eu não me engano, é uma das primeiras ligas da FERJ, da Federação. LPD, o que significa? Liga Petropolitana de Esporte, né? É a liga de todos os clubes amadores do município, né? Que, na verdade, quem comanda a liga são as direções de cada clube, né? Então, a LPD, se eu não estiver equivocado, se não for a primeira, é uma das primeiras ligas federadas aqui na FERJ. Então, o Hugo colocou emenda dentro da liga, o Hugo trouxe o PELX das cidades para poder investir fomentar, na verdade, o esporte, né, municipal, não só na área do futebol, mas em outras frentes de esporte. Então, né, hoje a gente é muito grato ao Hugo por isso tudo. E o Ecoar não foi diferente, né? Quando o Ecoar saiu do papel, por incrível que pareça, o Hugo ele viu um projeto meu e se identificou muito com esse projeto. Na época, ele me falou de um projeto chamado Energia Olímpica, que, se eu não me engano, aqui na ladeira do Tabajara, no Rio, onde o Marcelo, acho que fazia parte desse projeto, bem antes do Ecoar existir. E quando a gente estava conversando a respeito desse projeto, foi aonde que surgiu o Ecoar. Imediato, o Hugo me procurou e me ofereceu o Ecoar. E hoje é essa realidade, né? O Ecoar hoje lá... Isso foi quando que vocês entraram? Mas foi 2023, foi no início, né? Foi no início. 2022, então. Desde o início. Então vocês vão entrar no 6º ano de atividade com a gente, né? Junto, né? Então, isso é muito, muito legal, muito gratificante, né? Essa parceria, esse feedback dele. Ele nunca deixou de estar presente, ele nunca deixou de ajudar a gente. Pessoalmente ir, conhecer, isso, né? Toda a oportunidade que ele tem. Né? Então, ele se faz presente, né? Faz presente, como eu vou estar falando isso depois, o quantitativo de aluno. O Hugo teve lá numa localidade chamada Brejão, é um lugar maravilhoso, né? É uma área totalmente rural, onde a comunidade realmente precisa disso. É uma comunidade que tem muitos sitiantes, tem muitas pessoas que moram no Rio, que tem sítio lá, pessoas importantes, né? Então, tipo assim, é uma área que não tem, eu falo isso com um pouco de tristeza, né? Mas é uma área um pouco deixada de lado pelo poder público. Eu costumo estar falando isso, né? Entre debate da gente, que não tem uma pracinha. Hoje, Brejal, a vida inteira, né? Isso não é só hoje, né? Não tem um balanço com uma criança, uma gangorra, um campo de futebol. Existia lá um campo lá atrás, mas hoje não tem nada. Então, tipo assim, o Hugo, a gente conseguiu, de uma forma, levar o projeto Ecoar até lá, e ele continua lá, né? A gente continua com a ginástica funcional. A gente não tem mais lá um espaço físico para a gente poder desenvolver o futebol e outras modalidades esportivas, né? Mas o Hugo, ele teve presente lá até numa noite muito fria, que deu 10 ou 9 graus, ele fez o vídeo, falou... Batendo, rangendo o dente, né? Tava lá fazendo vídeo para já esteve lá no Campo Cedido pela empresa Light, que é uma parceira da gente também. Já teve lá na Praça Céu várias vezes. Então, tipo assim, ele sempre teve presente em relação ao Ecoar. E o Ecoar é isso que você já sabe, né? Foi um divisor de águas para a gente, porque automaticamente ele dá todo o suporte para a gente, logístico, né? Todo o suporte logístico e todo o suporte humanitário, porque, como eu sempre falo, na vida a gente não consegue sozinho, a gente tem que ter ajuda, a gente tem que ter parceria, e o Hugo sempre foi parceiro. Então, hoje, se eu tenho os colaboradores que me ajudam nessas frentes, é graças ao projeto Ecoar, é graças à ajuda do deputado federal Hugo Leal. Maravilha, Sapinho. E Lincoln, você, cara, como é que você também chegou ao projeto? Você está desde o início? Como é que foi o convite para chegar e participar? A gente já trabalhava com o GAP, né? Já lá nesse campinho que foi cedido pela Light para a gente. E através dele a gente inseriu o projeto Ecoar lá e conseguiu. Tamanha essa... Como é que eu vou explicar? Tamanho esse respaldo que o projeto dá pra gente, a gente consegue
abranger outras comunidades. A gente Antes, fala... só desculpa te interromper, antes você era um colaborador, então só, né? Ele não recebia. Não, né? Então, isso é muito legal. Isso é muito legal. Falar isso, eu falo com o maior orgulho, tá? E aí a gente sabe quem é quem. Todos que trabalham comigo, a maioria eram ex-alunos, por incrível que pareça, e todos eles, o Lincoln, o Alan, a gente até brinca, né? Eles colocavam no bolso dele. Quantas vezes o Alan e o Lincoln pegavam os carros dele, a gente tinha um amistoso às vezes em Areal, não tinha um transporte, que a gente sempre teve dificuldade de transporte, aí a gente colocava a criança, alguns pais, que nem todos os pais participam, alguns pais iam no carro, colocavam as crianças nos carros, aí o Lincoln pegava o carro dele e colocava, o Alan a mesma coisa, o Jonathan, coitado, não está aqui, mas ele tem uma dobrou, é o que mais sofreu em relação a isso. Então, tipo assim, é uma parceria. Fazem por amor. Que a grande realidade de qualquer coisa na vida que você vai fazer, antes de qualquer coisa que você for fazer, você tem que amar o que você está fazendo. Né? Então eu falo isso com o maior orgulho. Todos os colaboradores que trabalham com a gente no ECOA hoje, antes do ECOAR, sempre foram voluntários. E vou além, ajudavam. Né? Às vezes tirava do bolso, abastecia o carro, juntava para comprar bola de futebol e por aí vai. Pode seguir, Lincoln. Me perdoe te interromper. Não, tranquilo. Até pela questão cultural mesmo, que é o que eu te falei. Por a gente ser nascido e criado ali, as pessoas prestigiavam. O cara tinha uma chuteira, tinha alguma coisa, passava pra gente. Hoje a gente tem um uniforme, né? Que o ECOAR proporciona pra gente. Hoje a gente tem as bolas. Hoje no treinamento funcional, a gente tem o material que a gente precisa para poder estar passando para a comunidade. Então, o ECOAR veio abraçar a nossa comunidade ali. Até para a gente poder ampliar esse leque de atividades que a gente proporciona, depende desse respaldo que a gente tem. É um feedback positivo que a gente consegue abranger no nosso bairro. E é a questão que eu sempre falo, eu sempre friso ali. Se você pode proporcionar para as crianças, para a comunidade, uma coisa tão bacana, por que não? Né? Se eu posso fazer ali, para onde eu sou nascido e criado, eu entrava numa porta aqui, saía em outra ali. Se eu batia a bola num campinho aqui, batia a bola num campinho ali. Porque a criança hoje não pode, né? Funciona. Também. É através dessa forma que o Projeto ECOAR entra na vida da gente, né? O que o Projeto ECOAR prega para a gente poder passar adiante. Então é muito bacana. E eu tô lá desde o início com o projeto. Muito legal, muito legal. Desde 2022. Show. E aí eu quero saber, já que a gente tratou um pouco do impacto, tanto do ECOAR quanto do deputado, né? Mas antes de a gente voltar a esse aspecto, eu queria que vocês fizessem um merchan do núcleo de vocês. Primeiro, Lincoln, fala aí, por favor, se você quiser falar para a câmera, os horários das aulas de futebol e os dias da semana que vocês estão dando aula lá. Então, a gente está até em adaptação, né? Está remanejando alguns horários, né? Mas a gente trabalha nas segundas, a semana inteira de projeto. Tanto na ginástica funcional, quanto nas lutas e quanto no futebol. Então, a semana inteira a gente ou está na Praça Céu, ou está no Campinho da Light, ou está no Brejal. Então, é mole de encontrar a gente. Viu a camisa do Projeto ECOAR, pode abordar que é sucesso. E a gente tem essa questão também de ser dali. O acesso das pessoas é comigo, é com o tio Daniel, é com o tio Alan, com o tio Jonathan. Então, é todo mundo da comunidade. Sim, né? sim. Então, esse acesso todo mundo tem com facilidade. Entendeu? E você, Sapinho? Pode falar um pouquinho? Esse tema é até importante, né? Eu tenho certeza que, como o Lincoln está falando ali, as atividades hoje do ECOAR, ela vai além do núcleo. Ela tem um subnúcleo. Sim. Aí isso tem muito da parte social, da parte de querer levar o projeto. Eu até brinco que a gente está levando projetos de comunidade, projeto levando esporte, vamos dizer dessa forma, né? Então o que acontece? Hoje a gente tem a Praça Cial, né, onde a gente tem todas as atividades dentro do ECOAR, que é o futsal, quadra poliesportiva, Futebol Society com a grama sintética, que por incrível que pareça, as duas quadras são de emendas do deputado, né? Além do projeto funcionar, as quadras que a gente participa e todas as outras ferramentas que tem, como sala multiuso, onde a gente desenvolve Muay Thai,
a pista de skate que é na lateral que a gente usa e o entorno para fazer ginástica Eu funcional. tive uma noção vendo lá Sim, no evento e virou um complexo Sim, esportivo, né? vira, É isso aí. porque automaticamente a gente não ficou desbruçado também, né? Tem um pouco da gente Estacionou também no futebol, né? querer buscar. E aí a gente foi entendendo a questão da convivência dos pais em querer. Como o Nico bem disse, muitos dos pais, como a gente está numa área esportiva, num contexto geral, a gente tem uma pista de caminhada, onde o Hugo conseguiu colocar essa academia, aí a gente tem as 2 quadras, então a gente conseguiu trazer todos os esportes, botar dentro da Praça Céu, onde a gente tem uma grade de horário que funciona, né, religiosamente. Sábado e segunda são os dias que mais bombam, né? Então a gente tem todas as atividades: futebol, society, futsal, ginástica funcional, Muay Thai. O Karatê é uma situação que está entrando agora também junto com a gente, né? E então, na segunda-feira a gente tem todas essas atividades na praça. Então né? são pelo menos 5 modalidades aí, né? Né? Então, Isso tipo aí. assim, é uma grade de horário que a gente consegue estar introduzindo. Então, toda a comunidade ela vem e abraçou, né? Além da Praça Céu, a gente desenvolve atividade, né? Também com o núcleo, lá no campo, cedido para a Light, que também é na mesma estrada, Estrada União Indústria, próximo, mas é um campo de futebol, né? Onde a gente consegue fazer o futebol adulto, o futebol para o público mais adulto, né? Sub-15, sub-17, sub-20, né? E até o aí futebol diante. adulto. Sim. E essa parte da Praça Céu, como é quadra, a gente usa para as crianças, né? Sub-5, sub-7, sub-9, até o sub-13, né? E além de ter a Light e a praça, a gente conseguiu ir além. Hoje a gente tem, como eu disse, no Brejal. Hoje a gente só está lá com a ginástica funcional, né? E com o Muay Thai. A gente tem um conjunto habitacional lá na posse, onde a gente foi contemplado agora com uma quadra sintética e até onde tem o dedo do Hugo, ele conseguiu, que é um parceiro dele, o secretário de Habitação Bruno Dauari, juntamente com o Hugo, a pedido, juntamente com o vereador da posse, o Marquinhos Almeida, conseguiram colocar essa quadra sintética lá e a gente conseguiu levar o subnúcleo do Ecoar para lá. Para virar um society, né? Legal. É muito bom, 20 por 40, uma quadra espetacular. Claro. E a gente está conseguindo desenvolver lá o projeto Ecoar lá. Então, quer dizer, a gente chegamos naquela localidade da Córrego Grande, chegamos na localidade do Brejal, que é uma localidade bem distante. Além dessas localidades, a gente conseguiu no distrito vizinho, no 4º distrito, que é Pedro do Rio, aonde a gente conseguiu também levar o projeto Ecoar como subnúcleo da posse, né? A gente está tentando, de alguma forma, colocar outras modalidades, mas no início a gente só está fazendo aí o futsal, com todas as faixas de etária até o feminino. E a gente já teve uma resposta muito bacana da comunidade e eu vou ser muito franco, já existe uma lista de espera. A gente não consegue... Caramba, só cara. para tu ter ideia, a gente está no 2º mês e a gente não consegue mais futebol receber. feminino. Demanda Porque tão grande. Essa pauta é uma pauta específica aqui que eu quero saber, a gente já fala. Mas, ó, então quem quiser fazer parte do núcleo da posse é só chegar lá na quadra, né? E trocar uma ideia. Pode ser aqui com o Lincoln, pode ser com o Sapinho, com o Alan e com quem estiver lá com a camisa do Projeto Ecoar vai ajudar vocês a se inscreverem. Até porque, como você já falou, tem uma lista de espera aí, né, para algumas turmas do feminino que a gente já vai falar. Mas antes disso, eu preciso perguntar para vocês. Vocês têm 687 alunos de acordo com a sua última contagem. Sim. 687. 683 cadastrados lá com a gente. 83 cadastrados. Isso entre todos os alunos, tá? Todos os alunos, sim. Crianças, Sim. adolescentes, jovens e adultos. Atingindo públicos de todas Geral. as idades. Todas as idades. Assim, pegando, óbvio, aí eu já vou entrar no seu conceito, que eu sei que você vai me corrigir, mas pegando o último censo, Posse tem ali em torno de 10 mil habitantes. O que você tinha me dito é que seria entre 14 e 16. Sim. Se a gente pegar o do censo, cara, que aí eu vou fazer a conta, lógico, porque eu sou de humanas, porque eu sou rico. Seriam, sei, quase 7% da população do distrito de Posse. É um número, assim, assustador. Vocês atingem muita gente.
Tem noção que você pegando 683 alunos, vocês estão atingindo 683 famílias. Ou seja, vocês atingem muito mais pessoas, porque você ajuda na educação dessa criança, você coloca ela num período que ela poderia estar no hiato, né? Sair da escola e não fazer nada em casa, ela está lá praticando um esporte. Então você está ajudando o pai, a mãe, a avó, o avô, o irmão, o tio. Justamente a gente ajusta nossos horários no contraturno da escola. Sim. Se determinada turma para meio-dia, a gente tenta inserir depois. Ou então inserir antes do horário para, entendeu? Para não ter esse hiato que você falou das crianças ficar nesse ócio, né? Não produtivo. E aí eu queria saber, acho que vocês até já deram uma pincelada nesse assunto, nessa pauta. Qual é o segredo para ter tanto aluno assim? Vocês sentem que é o abraço da comunidade ou vocês também acham que a parte da colaboração em geral, do número de colaboradores que vocês têm? Porque, querendo ou não, teoricamente são, se a gente pegar os contratados do ECOA, né? 2 núcleos são 6. 6 colaboradores só para lidar cada um com 100 crianças. Não é só isso, né? O que tem, né, de especial que você trata assim? Então, na verdade, é o próprio ambiente comunitário. É aquele ambiente, todo mundo conhece todo mundo, né? Então, isso acaba favorecendo muito. E, além disso, é a questão de, tipo assim, falta de oportunidade. Então, o ECOA hoje, ele acabou vindo para dar oportunidade para a comunidade em todo segmento, né? Se você pegar hoje, a gente tem lá na ginástica funcional uma senhora que tem 72 anos, que ela vai na ginástica, muitas das vezes para ela ficar ali só para poder estar prestigiando, para poder assistir e ver. Fazer uma amizade também, né? Tentar em contato. E além disso, algumas das atividades que acaba sendo um pouco aeróbica, né? Então ela consegue fazer. E aí esses dias eu até brinquei, eu estava presente, eu até brinquei, quem for ver esse vídeo vai estar lembrando dessa situação, que eu tenho mania de gritar, vamos Rosa, vamos isso. E nesse dia eu percebi essa senhora, né? Me fugiu o nome dela aqui agora, no cantinho e tal, e ela, de alguma forma, sozinha, fazendo alguns movimentos da ginástica funcional, né? Então, o que acontece? A oportunidade, ou a falta dessa oportunidade, acabou, tipo assim, criando esse público muito alto, né? Porque, como eu disse para você, antes do ECOA só tinha o futebol, né? Então, depois que o ECOA entrou na nossa grade, a gente conseguiu colocar outros segmentos esportivos. Então, com isso, vai abrangindo. Então, tu para analisar. Aquela mãe, aquele pai que, de repente, está indo para a aula de futebol do filho, vai estar fazendo o karatê, ou vai estar fazendo o muay thai, o boxe, tem o boxe também que eu acabei de esquecer de mencionar. Tanta modalidade, né? Que acaba esquecendo, tranquilo, acontece. Então, de uma forma ou outra, acaba, tipo assim, né? Sendo uma conjunção da obra, né? As pessoas querer buscar alguma forma de estar interagindo, de estar fazendo uma atividade física, a gente consegue integrar todo mundo, né? Não de só sair as daquela crianças. rotina diária. Então, tipo assim, o ECOA, por isso que o ECOA é muito importante lá pra gente, por ser uma área rural, né? Porque esse número grande é porque não tem, graças a isso. tipo assim, né, outras atividades culturais, acredite se quiser, né, esportivo que seja e tal. Existe localidades, como eu te falei, no Brejal, que não tem um parque para criança, não tem um balanço. Então, o que tu levar para lá vai ser bem visto. Hoje a gente tem um número muito grande de senhoras, de senhores lá nessa localidade do Brejal, dentro da ginástica funcional. Então é importante estar falando isso, né? Porque o sucesso não é só nosso, né? As pessoas estão vindo buscar. Sim. Elas querem, né? Então, aí a gente foi vendo que as pessoas estavam procurando, a gente oportunidade de atividade, né? Para ser realizada é muito legal, né? É o que o Lincoln falou, não só a criança, mas também tem o pai e a mãe que fica presa no ócio. Com certeza. Né? Então, o pai e a mãe que puder ir fazer um Muay Thai, um funcional e também entrar ali num ritmo, né? Não ficar ficar parado em casa, é interessante também, porque aí você coloca toda a família num ambiente saudável. E aí a gente consegue entrar numa outra questão, da zona rural. E tudo que a gente proporciona ali é extremamente gratuito. Sim. Né? Entra essa questão. Às vezes não tem condição de pagar uma mensalidade de uma academia, de pagar uma luta para o filho, mas o filho consegue fazer o futebol
consegue fazer uma luta através do projeto Ecoar, entendeu? Sim, Isso muito é legal. fundamental. Muito legal. E agora a gente vai entrar na pauta que a gente estava. Você já também começou a falar, deu uma pincelada também, que é a questão do futebol feminino. Né? Nossa. Tanto o núcleo da Posse, tem um outro núcleo lá em Petrópolis, que é o núcleo da Taquara. Até um abraço para Luciana, para o Guinho, para o Charles e o pessoal de lá. Eles também têm futebol feminino, mas eu queria saber, cara, como é que foi o processo, porque eu sei que vocês não começaram já tendo futebol feminino, né? Eu ia perguntar sobre a adesão, mas eu já tô sabendo como tem lista de espera, eu acho que a adesão foi excelente, né? Mas eu queria saber como é que foi a ideia. Por que vocês começaram a querer fazer o futebol feminino lá no núcleo da Posse? Então, na verdade, isso foi... Não começou junto, porque na verdade eu comecei com um time de futebol, como eu tinha te falado, né? E quando eu passei desse Quarta-Rio que não existia, que era um espaço, né, da comunidade, onde existe o Exa-Praça Céu, e o lado era o CIEP Gabriela Mistral, e aí eu passei para trabalhar do lado lá com a atividade esportiva, no caso futebol, a escolinha de futebol masculino. E aí eu montei uma escolinha de handball com as meninas, sim, né? Sim. E aí eu percebi que a maioria das meninas, começaram a chutar bola, aquela coisa toda e tal. É Brasil, no final E aí- é brasileiro, né? Aí eu te falo, eu até continuei com o handball, porque quando a gente começou lá, a primeira, segunda aula, na terceira aula as meninas. Depois a gente pode jogar bola e Botar uma tal? bola. Porque geralmente a gente só podia utilizar o espaço físico da escola, no caso, que era uma escola estadual, e naquele momento, naquele ano, era integral. Então tinha as atividades, né, de quadra, com educação física, outras atividades fora de sala de aula que tinha que usar o pátio da escola e por aí vai. O espaço físico, né? E eu só poderia usar, eu só fazia os sábados. E aí tu para analisar, lá atrás era muita criança. Quando começou, então, era muita criança. Então, eu já ficava enrolado. E eu não tinha mais um time. Eu já tinha, por faixa etária, né, aquele quantitativo enorme de criança. E quando eu montei o handball, era justamente depois da escolinha de futebol masculina. Sim. Aí, quando acabava o handball, as meninas do handball queriam jogar futebol. E aí, dali partiu. E até hoje continua. E uma coisa que lá em Petrópolis, ou na redondeza, né, toda, eu vejo que não existe futebol infanto-juvenil. Na verdade, hoje existe muito, né, o futebol adulto. Pro feminino, adulto, né? feminino. E aí você acaba atrapalhando o desenvolvimento de atleta, né? Isso, e uma coisa que Porque você vai pegar o pessoal na faixa etária que já... Uma coisa que eu sempre procurei fazer e faço e não deixo é menina jogar com menino, não tenho nada contra, né? Mas algumas escolinhas particulares, escolas e tal, como é particular, eles pegam, a menina quer jogar, ela não tem onde jogar, porque naquela área não tem como jogar, o professor lá, o proprietário daquela escola, ele coloca misturado, eu não. A turma de 5 a 9 anos, eu comecei com uma menina e fiz um vídeo, e a propósito, a gente acabou fazendo um vídeo agora em Pedro do Rio, com 4 meninas, isso que 1 mês atrás, fazendo uma convocação para as outras meninas, e aí que legal, quando cara. você convoca, as outras meninas, de repente, que estão jogando em algum lugar, que querem jogar, participam. Então agora... Para não ficar isolado, né? Nesse sábado agora, eu já tive 9 meninas, quer dizer, eu tinha 4, já tô com 9. Isso é uma escolinha nova, que eu tô há 15, vai fazer um mês. Né? Abril vai fazer um mês, né? Que é o núcleo de Pedro do Rio. Então, são essas coisas. Então, o futebol feminino, ele vem crescendo, mas com muita seriedade, com muito trabalho. Aí tu tem que ter um jogo de cintura, porque, né, é diferente, menina de menino, tu tem que saber trabalhar, questão da coordenação motora. Até isso que eu ia perguntar, como é que é o tratamento para que vocês fazem para o treino, no aspecto do treino? Se vocês tentam fazer um desenvolvimento semelhante ao masculino, não, como é que é? Não, tem que ser um pouco mais leve, né? Questões de física, principalmente, né? Alongamento, aquecimento, padrão, né? Agora, uma física, alguma coisa assim, tu tenta pegar um pouco mais leve, até por causa da questão motora. Lógico, lembrando, a gente não é escola de rendimento, né? A gente é uma escolinha de futebol, formação só, aonde a gente recebe todos, né? A gente recebe criança com
igual a gente tem lá, já falei aqui, com TDAH, né, autista, que seja e tal. Então, a gente está aberto para todos. Acho que é até importante as pessoas Ressaltar. terem essa ciência, né? A gente faz essa integração, né? A gente tenta buscar abraçar todos. E isso é uma coisa que a gente consegue fazer com bastante propriedade. E com as meninas, a gente tenta, de alguma forma, na carga horária, no planejamento de aula, a gente sempre colocar carga menos, entendeu? É bem diferente, né? Na verdade, as meninas ainda estão caminhando... Entra também a questão de, exemplo, esse cuidado da gente não colocar meninas e meninos, entra a questão de habilidade. Senão a gente acaba inibindo as meninas de participar. Né? Nas Os garotos escolas... já tem habilidade, já tem aquela panelinha que bate aquela peladinha e tal, as meninas não têm isso. Na escola, a menina não acaba entrando na escolinha, no futebol do recreio, às vezes fica um negócio meio de homem, de moleque. E a menina acaba ficando excluída, né? E aí a que quer jogar, às vezes até tem um preconceito, né? Bobo. Existe um preconceito. A menina quer jogar, não pode jogar na escola. Não. Porque aí vão sacanear ela. Pelo menos vocês abrem um espaço para a menina poder se sentir livre para jogar. Né? Só para tu ter ideia, antes da pandemia, eu não me lembro se foi um ano antes, se foi 17, se foi 18. A gente foi convidado pela Liga Petropolitana, juntamente com a Tribuna de Petrópolis, a participar da Copinha Tribuninha com o futebol feminino. Né? Por quê? Todos os times que jogavam, como era escolinha, jogavam os meninos, sempre tinha uma menina e tal. E aí eles precisavam de um quantitativo grande de crianças e tal, né? E aí, como a gente colocou vários núcleos, Viramundo, o Posse, Brejal e tal, e aí surgiu lá uma conversa, mas tu tem um futebol feminino dessa faixa etária de idade? Eu falei, tem. Tu consegue trazer um time? Eu falei, até 2. Cara, e aí a gente saiu uma matéria. Moral, ele chega com moral, saiu uma matéria gigantesca. Eu tenho. Né? Antigamente ainda existia o jornal impresso, né? Hoje não tem mais o jornal impresso. E o jornal de circulação, Tribuna de Petrópolis, está lá, uma matéria de página inteira, na capa e na parte esportiva atrás, falando do futebol feminino. E falando da Posse, né? Que como que as meninas, né, estavam procurando futebol e tal. E na cidade toda não tinha. Tinha e tem o futebol feminino adulto, mas trabalhar com criança, né? Ali, desde a primeira infância até a gente fala, né? Antigamente a gente usava muito pré-mirim, mirim, infantil, juvenil. Né? Hoje a gente fala, né? Sub-5, sub-7 e por aí vai, né? Então a gente tem esse público, né? Dessas crianças, dessas meninas com essa faixa etária de idade, que é legal, que é bacana demais. Pô, maneiro. Também, né? Pessoal de Juiz de Fora, Papazico. Muito legal. Bom, agora a gente vai para o nosso quadro, o Ecoando Ainda Mais Vozes, onde a gente dá espaço para pessoas do nosso projeto darem um depoimento ou falarem sobre alguma coisa. Vamos ouvir hoje o depoimento do pessoal do Núcleo da Posse. Fala galera, tudo bem? Eu sou Alan, sou profissional de Educação Física. Trabalho no GAP como voluntário desde 2011 e há 4 anos o ECOAR entrou no nosso projeto. Hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre o funcional, que é uma atividade que está inclusa no nosso projeto. O nosso funcional trabalha com alunos de 12 até 70 anos. Nossas aulas elas trabalham com movimentos do dia a dia, como agachar, como rotacionar. E o que isso vai incluir na sua vida? Vai melhorar muito a sua qualidade de vida, vai prevenir lesões, prevenir algum tipo de doença, como diabetes, pressão arterial alta. Então, só tem benefícios. Muito obrigado, pessoal. Lembrando novamente aqui, para quem quiser fazer parte dessa turma aí e quiser também ser uma pessoa que tenha a vida mudada pelo projeto de certa forma, é só chegar lá na quadra do... Esqueci o nome de novo, da Praça Céu e entrar em contato. Pode ser com o Sapinho, com o Lincoln, com o Alan ou com quem mais estiver com a camisa do projeto para você fazer parte. Vai ter que entrar em lista de espera, né? Vai ter que entrar em lista de espera. Na verdade, essa lista de espera, Caio, é para o subnúcleo de Pedro do Rio, né? Então, na posse lá, a gente já está... Né? Mas a gente consegue... A gente se vira. Não consegue devido à questão... Devido à questão do espaço. Favorece a isso, né? Sim, sim. Lá em Pedro do Rio, como eu falei, que tem essa lista de espera, porque a gente só tem um espaço pequeno. A gente só tem a quadra
e um espaço ao entorno dela Vai pequeno. expandir. Já. Do jeito como vocês estão, Se e Deus o quiser. coordenador já falou em relação ao sapinho, né? Você, se bobear, pega um limão e faz uma limonada, né? No que vocês Isso aí. podem fazer, vocês contorcem, espremem até conseguir extrair o máximo dos recursos que vocês têm. Com Isso é uma certeza. coisa muito louvável, cara. Na verdade, sem brincadeira. É uma coisa que a gente já vê em muitos núcleos do Projeto Equar, mas quando a gente vê, principalmente nos números que vocês batem, eu particularmente fico impressionado, cara. Que é um volume muito grande de gente que vocês trabalham e desenvolvem, assim, e ajudam a melhorar de qualidade de vida. Mas entendeu? é isso que assim, né, faz a gente crescer, né, como homem, como pai, né? A gente tem que amar, na verdade, o que a gente faz, né? E quando chega uma criança, chega uma pessoa de alguma forma te procurando para participar de algum segmento esportivo, você tem que dar uma resposta, né? Então, hoje eu falo isso com maior propriedade, com maior alegria, né? Não posso deixar de falar, né? O Hugo Leal, ele tem sido uma pessoa muito abençoada, a palavra é essa, um ser muito, sabe assim, iluminado em poder não só estar ajudando a gente lá como educadores, não só estar ajudando o 5º Distrito, mas como o município inteiro, como várias outras áreas do nosso estado, né? Mas eu digo por conta própria, no quintal de casa onde eu trabalho, eu sei muito bem a importância desse projeto lá. Ela realmente tem mudado vidas, né? Ela tem, como eu falei, sido um divisor de águas, porque ninguém consegue nada sozinho. Eu fico olhando para trás e lembro lá de trás como que eu ficava naquela correria, tentando fazer uma atividade só com um grupo de criança, né? Hoje o Equar me deu a oportunidade de ter todos esses colaboradores, né? Aonde eles me dão um respaldo muito grande, aonde eles atuam com muita propriedade, com muita seriedade, né? Estando ali com disciplina, né? No horário de trabalho, passa do horário, eles não, né? Quando tem uma atividade fora, a gente sempre procura, acho que é importante estar frisando isso, a gente sempre procura mesclar, né? Hoje a gente vai fazer um campeonato, a gente vai fazer uma Copa, a gente vai fazer, como é que se diz, uma colônia de férias. Para não ficar Né? maçante, Então, tipo assim, Poxa, a gente envolver Para não ficar tenta- repetitivo para as tenta- crianças, dinâmico, né? né? tenta de alguma forma tá fazendo também alguma coisa de cunho social, né? Não só dentro das 4 linhas, né? Como a gente está falando desse sistema futebol, não só dentro das 4 linhas, a gente tenta levar fora, né? Alguma palestra, alguma coisa motivacional. Hoje a gente tem lá, né, o Cine Teatro, onde a gente consegue de alguma forma tá tentando passar não só para as Cultura crianças, mas também. para os pais da criança, a importância do respeito, da disciplina. Então, acho que isso tudo é válido. E se a gente ganhou isso, a gente teve isso, a gente tem que estar sempre passando o que é bom para frente. Maravilha, Sapinho. E aí eu queria ouvir de vocês, agora ainda envolvendo o Equar, mas uma coisa que foi muito legal, que foi a participação de vocês na Copa de Futebol de Areia do nosso projeto. Eu já sei que tem crianças, né? Não uma, mas várias crianças que tiveram a oportunidade de estar na praia pela primeira vez. Eu queria saber de vocês, como foi essa experiência de ver as crianças assim, e como foi a experiência em geral do campeonato? O que vocês acharam? Posso eu? Pode. Bom, Deve. a gente participou das 2 edições que teve, né? Sim. Lincoln lá de treinador na segunda, Sim, você sim, esteve na sim, primeira. sim. Na verdade, eu fico acompanhando, eles ficam tomando conta. Então, muito legal, muito bacana, gratificante demais. Alegria, né, de tu ver, né, porque criança, eu digo criança porque para mim um garoto de 14, 15 anos é criança, né? E a sinceridade, a honestidade, né? Quando gosta, gosta, quando não gosta, não gosta, não adianta, né? E às vezes uma coisinha pequena, né? Uma simples fala, uma coisa se tornou para a gente de uma assim uma valorização muito grande daquele momento, né? Vamos dizer dessa forma. Uma das crianças, né, dos meninos que estavam lá e tal, ele não falou direcionado para mim. Na verdade, ele falou para os amiguinhos dele que estavam do lado e acabou que eu estava do lado. E ouviu, né? Por incrível que pareça, o Hugo também estava do lado da gente conversando, o Marcelo estava do lado. E aí ele sabia que a água do mar era salgada, mas ele não sabia. Que era Ele tão falou assim, ele foi tão espontâneo, ele falou, caraca, mano,
a água é muito salgada, que não sei o que e tal. Então aquilo ali gerou... Nunca tinha tido essa oportunidade. Né? E ele nunca tinha ido na praia, foi a primeira vez dele. Então, tipo assim, ele ouvia relatos que a água do mar era salgada. Mas ele não imaginava que era tão salgada e tal. Só ouvir uma coisa, né? Cara, Vivenciar então, é completamente aquilo ali, diferente. tipo assim, pô, e tu vê que ele ficou emocionado e tal, e ele Que legal, pulava cara. e tal, e foi uma mistura de medo, de alegria, que ele chegava perto, aí a onda vinha e corria, e, tipo assim, um pré-adolescente, né? Um garoto de 14 anos é um pré-adolescente. Coisas que a né? gente, às vezes, teve acesso desde a nossa infância, de poder prestigiar, passear com os nossos pais, vir numa praia, alguma coisa, para um adolescente, né, tá vivenciando isso e da forma que foi, até essa integração. De núcleo, né? De núcleo. Conhecer pessoas de outros locais. Fundamental. Ver que também existe fora dali da nossa realidade outras crianças que podem vivenciar isso através do ECOAR, né? Esse internúcleos que a gente faz é muito bacana. E é engraçado, a gente na nossa última entrevista, a gente recebeu o pessoal aqui de arte marcial. Tinha o pessoal da Zona Oeste, Rio das Pedras e de Santa Cruz. O Maicon, que era de Santa Cruz, está até do meu lado aqui, ele também participou, eles também participaram. E eles são de jiu-jitsu, são núcleos de jiu-jitsu. Só que aí ele pegou, cara, vamos jogar bola? Aí ele conhecia os moleques lá que jogavam bola, levou pra participar também. E aí ele contou também que tinha uma galera lá que nunca tinha vivenciado aqui. Não é nem que nunca foi, mas que tem poucas oportunidades de ir na praia. Poucas oportunidades de ir na praia. E quando praia. vai, cara, pô, o tempo tava ruim. Eu lembro que eu fui, eu falei, cara, o tempo tava estranho. Teve um ano que a gente chegou aqui tava chovendo. E aí? Chovendo. Foi na primeira vez, foi em 24 que vocês vieram na primeira Isso vez. aí. O tempo tava ruim. E pra tirar a criançada da água, cara? Quem tira? Mesmo daquele jeito, eu fiquei impressionado. E era uma alegria genuína, né? Nossa. Você vê que a criançada tava emocionada mesmo, como você relatou. Agora teve um episódio que eu não posso deixar de comentar aqui. Por favor. Cara, aquilo ali, sabe, foi uma coisa... Me emocionou, mas me emocionou pelo, tipo assim, pela atitude, né, dos meninos fazer aquilo, porque eu acho que coisa de criança, lógico, né? Mas foi muito grandioso. Isso depois do encerramento dos jogos, né? Aí tem todo aquele procedimento, aquele protocolo da gente, porque a gente sabe que estava num local onde um movimento muito grande de populares, então tem todo aquele cuidado. Ainda mais criança indo no mar pela primeira vez também é um perigo. Aquela logística de transportar as crianças com segurança. Né? Então, tipo assim, a gente criou um protocolo ônibus. A gente veio com mais foram 6 educadores, né? E a gente tentou ali, né, junto com alguns pais que vieram também, conseguir manobrar. Mas aí teve um lance lá, cara, que foi muito legal, muito bacana. 2 meninos, o Davi e o Alejandro, que são primos, né? São primos. Tava rolando um pagode naqueles quiosques. Cara, eles entraram sambando e os meninos são desenrolados. Mas eu nunca imaginei, porque, tipo assim, até então tu sente uma timidez nas crianças, né? Mas eles entraram dentro do quiosque, né? E aparentemente tinha um gringo, tinha turista e tal. Aí que todo mundo aplaudindo ele. Cara, mas até aí tudo bem, mas ele conseguir, tipo assim, que o grupo que estava tocando e tal, cara, parar, aplaudir eles entraram com muita... Todo mundo aplaudiu. Cara, aí a gente Eles parou. viraram a atração. Viramos pra lá e tal, do nada eu nervoso, cadê os meninos? Aí na hora que a gente olhou, e o mais barato disso, que teve uma mãe que gravou isso tudo, cara. Que legal, então cara. isso... A gente conseguiu até botar no grupo lá dos pais lá, e aquilo eu brinco com eles até hoje, cara, como é que eles tiveram essa ideia? Eles planejaram, com certeza, eles não... Vamos entrar e tal? Cara, pode ser porque foi do lado, tem né? Tem coragem, né? Tu vai, um duvida do outro, cara, aí que mas o moleque eu vai duvido. mesmo, né? Ó, foi uma coisa tão natural, mas tão bonita, assim, sabe? Tão, assim, para aquele momento foi tão rico, porque ninguém imaginava... Espontâneo, porque ninguém imaginava. Eles conseguiram, além de cativar os amiguinhos deles, que estavam ali, que todo mundo ficou assim... A gente ficamos assim, congelamos, parado, porque não imaginava que ia acontecer aquilo. Que virou mundo, entendeu?
E aí Virou risada. tu vê, né, no caso, os funcionários daquele quiosque, né, o público que estava ali, os turistas, e principalmente o grupo que estava tocando, que era pagode, né, se virar depois lá e pô, parar a música, aplaudir, chamar. bater- E que legal, ainda cara. chamaram os meninos para vir e perguntar de onde que eles vieram, achando até que era morador Virou local um do momento Rio. único pra eles, né? No Muito, final das pra contas. gente, então, pra foi todo muito, mundo, muito né? rico pra gente, né? E aí, naquele momento, o cara tomou até um susto na hora que falaram que estava no campo jogando bola, que era morador da região serrana e não era morador do Rio, que foi surpresa para aquele pessoal todo que estava ali. O moleque dançava tão bem, então Muito, que eles acharam muito, que era, muito que era- desenrolado. o cara tava É ali em cria dali do Copacabana. Rio, Pô, isso Alejandro e Davi. abraço, Leandro e Davi, abraço pra eles. Ó. Quero ver eles dançando depois. Vamos, Calma, né, Maurício? vamos, Quando tiver vamos. evento lá, vão sambar, hein? Fica Vamos soltar esperto. esse vídeo aí. Fique esperto. Bom, pessoal, a gente meio que concluiu aqui a pauta do Ecoar, falando em geral do Ecoar, mas eu queria agora saber com vocês de uma questão educacional, de formação. O que que acontece? Quando as pessoas trabalham com futebol, elas também trabalham com sonhos. Né? Eu acho que vocês concordam comigo. Muitas das crianças que entram numa escolinha, às vezes, todo moleque brasileiro, acho que é unanimidade, quer ser jogador de futebol. Sonha em algum momento da vida dele em ser jogador de futebol. Eu mesmo, tendo um pé torto do caramba, sempre fui péssimo. Jogava de zagueiro porque eu batia um pouco, mas eu sempre tive vontade de ser jogador. Coisa de moleque. Depois você vai ficando mais velho, você vai falar, pô, não dá pra mim, né? Você cai na real. Entendi. Mas não é todo menino que acaba continuando sonhando. E às vezes ele até tem um talento, mas às vezes não tem a oportunidade certa. Porque o futebol, querendo ou não, ele é muito cruel, na grande maioria das vezes. Pra gente ter uma noção, 99% dos jogadores profissionais no nosso país, eles recebem um salário mínimo. Então ele vive em condições precárias, né? Então eu queria saber de vocês, como educadores e formadores de atletas não, mas de jogadores, né? De pessoas que jogam futebol, como que vocês trabalham essa parte, né? Vocês tentam colocar esse lado do sonho impossível, assim, tipo, ó, galera, pé no chão, tá? Vamos trabalhar que vocês estão aqui para se divertir, ou vocês, às vezes, quando o menino tem mesmo essa vontade, vocês veem o talento, vocês fomentam ele a tentar ser jogador de profissional? Caio, tu tocou num ponto, acho que é um ponto que a gente tem que tratar com muita seriedade, né? Até porque você não pode brincar com crianças, com sonhos. Então é uma coisa que tem que ter muita responsabilidade para você poder tá falando com uma criança e alimentando uma coisa que você sabe que vai lá na frente poder estragar ou prejudicar de alguma forma. E eu vou falar por mim, né? Eu tive um sonho, eu fui interrompido devido a uma questão de saúde. Né? Foi aonde que eu tive a ideia de seguir os caminhos e montei a escolinha de futebol através de um time de futebol. Simples assim. Hoje, o meu objetivo maior é o quê? Dar oportunidade à prática esportiva aquelas crianças, aquelas pessoas que querem buscar, né? A gente usa isso ali como o carro-chefe. Então, eu acho que a gente está ali para poder abraçar todos. Lógico, a gente tenta de alguma forma ajudar aquelas crianças que queiram e que tenha potencial, né? Eu não sou uma pessoa e não posso falar, jamais vou fazer isso, que eu sou uma pessoa extremamente técnica ou sou uma pessoa que possa tá indicando uma criança. Eu acho que eu não sou. Acho que eu tenho que crescer muito, eu tenho que aprender muito para isso. Eu tenho que ser humilde em relação a isso. Só que hoje a gente pode falar com muita alegria, até vou estar falando mais à frente, em relação a um aluno que se virou profissional, né? Caramba, agora há que legal. pouco tempo. Mas antes de eu falar dele, eu queria falar do como que a gente trata, né, esse caso, né? A gente é uma escolinha de futebol. Escolinha é diferente de escola, né? Escola de rendimento é uma coisa. Antes da pandemia, a gente voava. Por quê? A gente conseguia disputar o campeonato da LPD, a gente jogava a Copa Zico no Rio. A gente E aí tem olheiro, né? A Tem gente essas participava coisas, né? da Copa Light, a gente participava de todas as competições de alto nível, como a Ari, por aí vai, né? Isso antes da pandemia era uma maravilha. A gente estava numa crescente muito grande. E só que com isso as coisas aconteceram diferente, a gente ainda não conseguiu tomar o rumo. A gente ainda tenta, mas é muita dificuldade. E você quer saber qual a maior dificuldade hoje? É a falta de alunos, é a falta de oportunidade,
e é a descrença no contexto geral em relação ao futebol. Eu vou falar isso com muita tristeza, é um pensamento meu, do Daniel, tá? Eu vejo hoje o futebol brasileiro, vou além do... Pô, é até legal você tocar nesse ponto, que era uma pergunta que eu ia fazer, mas por favor. É uma coisa que eu vejo com muita preocupação. As crianças hoje, né, tipo assim, elas estão sendo criadas dentro de celeiros, vou usar esse termo, diferente daquele nosso de origem, que é o campo de terra, né, onde a criança jogava descalço, que seja e tal. A gente sabe que as coisas mudam, que o progresso vem, que tem que dar sequência ao progresso. A gente tem que evoluir junto. Mas a minha grande preocupação é essa. Criança de escolinha, vou dar um exemplo minha, ela joga hoje 3, ela pode até jogar a semana toda, mas não tem condições de jogar a semana toda, ela joga 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 2, 3 horinhas, porque a gente força. Mas não procura mais jogar, né? Então, tipo assim, hoje não tem escolas de rendimento. Eu digo hoje em Petrópolis, a Liga Petropolitana, ela está esvaziada. Eu falo isso com maior tristeza. Campus do Petrô, que é campo centenário, acabou agora, não tem mais o campo, vai virar condomínio. E por aí vai. Internacional, outros lugares, né? Não funciona mais. Então, isso está acontecendo muito, não só num lugar que era para acontecer, que é uma área rural que sempre... Então, isso é no Brasil inteiro. Isso é preocupante? Muito preocupante. Sabe por quê? A gente, querendo ou não, se a gente se compara... É a minha última pergunta, que era... A gente ainda tem algumas perguntas, mas a última que eu ia fazer era que a gente está iniciando ano de Copa e eu queria saber se vocês acreditam... Depois eu vou perguntar, mas numa parte dessa pergunta, se vocês acham que a gente ainda é o país do futebol. Sim. Eu acho que ainda há esse ainda tem esperança. Essa ideia do Brasil como país de futebol, porque a gente tem... Em cada canto, de todo lugar, em cada esquina, você vai achar um campo de futebol. Você vai achar um lugar para se jogar. Mas é uma pena ver que os lugares de mais relevância, lugares relevantes para a comunidade, de área comunitária, estão acabando. Porque a gente acaba ficando preso, a Federação de Futebol hoje do nosso país fica presa ao talento que essas crianças têm por terem várias oportunidades de jogar bola. Não é pela capacidade que a instituição tem de desenvolver algo e tal. Não tem um investimento tão grande na nossa categoria de base. Não à toa, se você parar para ver hoje sub-17, sub-20, sub-17, cada vez mais caindo mais cedo em mundiais. Né? Você vê perdendo para a seleção do Marrocos, como perdeu em outra oportunidade. Então, quando a gente tem esse tipo de coisa, você vê uma quadra centenária dar lugar a um condomínio... É preocupante. Voltando ao tema, como eu te falei, a gente tem que usar isso com muito responsabilidade. Precaução, mas, né? Só para tu ter ideia, eu comentei com você lá, ECOAR, a gente tem isso até relatado, hoje lá o coordenador de base do Fluminense é morador de Petrópolis, é um amigo. Legal. E eu tento, tipo assim, conversar com as crianças com muita honestidade. Eu não posso simplesmente virar para um garoto, achar que ele rabisca para um lado, que ele rabisca para o outro, que ele é um craque, né? Eu sempre falo para eles, se você for numa escolinha de futebol hoje e tiver 100 crianças, tu perguntar para a criança, quem é goleiro? 1, 2. Zagueiro? 3, 4. Lateral? 5. Meio de campo? 8. Atacante? 50, 60, entendeu? Então, tipo assim, isso é geral. Toda criança, ela quer ser o Neymar, ela quer ser o Messi, ela quer ser o Cristiano Ronaldo, ela quer ser o cara que faz o gol, né? Então a gente tem que trabalhar com muita seriedade essa questão de você não vender uma ilusão para uma criança. Então, quando a gente sabe que tem uma criança que tem um potencial, eu já fui orientado, né, pelo Marcelo, por alguns empresários, por alguns amigos, né? Eu não sei se você sabe, hoje no Rio de Janeiro, pelo menos até uns anos atrás, o União e o Sojima eram os clubes que mais, né, que são clubes de empresário, que mais investia na base, né? Hoje o Fluminense é um celeiro. Então a gente tenta passar isso para os meninos e aí a gente leva. E como é que isso é feito? A gente fez isso agora com o Fluminense, aqui no Rio, em Xerém. Tinha um menino que o próprio Marcelo viu, que é o coordenador de base, e eu já tinha pedido ele para ver. Ele falou, Daniel, eu vi o menino. Eu fui dar aula e eu vi o menino é bola. Vamos levar Marcelo o menino. Marcelo é o coordenador de base do Fluminense. Marcelo legal, Veiga. Legal. E ele pegou, falou, Daniel, isso aí, você tem que indicar que tu acha que de repente a gente vai... Como ele viu o menino antes, ele gostou, vamos levar. Mas mesmo assim, vamos fazer o seguinte, vamos levar a equipe todinha da categoria. Você vai levar a equipe todinha do Sub-11, como você queria, e vai levar a equipe todinha do Sub-13. Porque, de repente, como você não é uma pessoa técnica, eles têm visão, eu não tenho. De repente, aquele garoto que você apontou para mim ver,
não vai servir. Mas, de repente, um daqueles outros que estão no campo ali possa ser que sirva, como já aconteceu. Eu tenho um relato aqui para poder falar, que vou até falar o nome, porque eu falo isso e ela sabe que eu vou falar, a Natália e o André, pai do Gabriel. Na época tinha uma novela e tinha um robô chamado Zariguinho, não é da tua época, e eu botei o nome e eu coloquei o apelido dele de Zariguinho e ficou até hoje. Todo mundo que estiver ouvindo sabe o que eu estou falando. Eu nunca vi, e não sei se eu vou ver mais, que passou na minha mão, um garoto tão completo. Tão completo. Vou te dar um exemplo. Ele jogou amistoso aqui no campo da Light contra o Flamengo. O cara ficou maluco nele, os caras do Flamengo. Caraca. Jogamos no Fluminense na época, era o Décio e o Antônio. O cara ficou doido. Agora, o que mais me impressionou, e eu vou passar isso aqui agora. Na época, em Areal, o falecido Maurício Assunção, que era presidente do Botafogo, ele comprou uma residência em Areal, cidade vizinha, e aí, questões políticas lá, levou o time master do Botafogo para jogar no campo do ECA em Areal, e aí pegou lá e tentou levar lá a base e levou as crianças do Sub-13 na época. E do Botafogo, né? Do Botafogo. Aí o Jorge, amigo lá, poxa, Daniel, os meninos lá da posse, acho que são um pouquinho melhor para poder jogar e tal. Será que tem como completar o meu time aqui? Aí fez 2 treinozinhos, levamos lá, mas na hora do jogo ele acabou optando em colocar os meninos de Areal, até porque acho que era aniversário da cidade e tal, e escolheu 6 garotos. E entre esses 6, o Zariguinho. Aí o que acontece? Primeiro tempo do jogo acabou 7, né? 7-0 pro Botafogo. Caramba. Beleza. Segundo tempo, fizeram mais o gol. O jogo, na verdade, terminou 8-0 pro Botafogo. Aí eu te pergunto para qualquer pessoa que entende de futebol, qualquer boleiro que seja, como é que uma equipe amadora, criança, perdendo de 8-0, a equipe do Botafogo conseguiu enxergar esse Gabriel? Pô, não tem ideia. Entendeu? Ele nem entrou. Ele jogou. Ele jogou. Tá. Ele entrou para jogar. Tipo assim, a postura dele dentro de campo, dele jogar e tal. E ele, né, o moleque é bola mesmo, ele é muito bom de bola. Mesmo com a derrota de 8-0, que eu quero dizer, eles conseguiram ver que tinha um talento ali dentro. E realmente, não foi só a equipe técnica do Botafogo que falou que ele era um talento, como a do Fluminense falou, como a do Flamengo falou, e como todos os integrantes de time amador do município de Petrópolis, como Carangola, que era uma potência na época, Cascatinha e Petro, foram atrás dos pais para poder levar o garoto para jogar. Que isso. Hoje ele só não virou jogador de futebol devido a uma questão, né, da mãe, porque é muito agarrado e tal, ficou com medo e tal. Mas isso aconteceu com a gente, acredite se quiser. E agora, legal, por felicidade, a gente conseguiu. Lógico, tem muito mérito dos pais, né, da Cristina e do Juninho. Incentivar, né, também, né? Mas é um garoto que começou com a gente lá, jogando com a gente, Gustavo Rabelo. Ele se tornou jogador profissional, né, Lincoln? Ele falou até no dia no dia com o Lincoln, no dia do jogo da estreia dele. O Lincoln, eu não falei com ele, mas o Lincoln tem mais acesso, né? E conversou com ele. Então, tipo assim, essa questão de sonhos, a gente tenta com toda a seriedade levar, a gente participa das competições com a Pazica, onde tem muito olheiro, participa, né? Só que a gente tem que ter cautela para não vender com bastante, né? Pé no chão. Com o pezinho no chão para não prejudicar. Porque tu chega para uma criança, aí a criança bota na cabeça que tem condições e aí a gente sabe que ela é diferente. A gente sabe que lá é totalmente diferente. A concorrência. É difícil, né? Eu falo que a vida de jogador de futebol hoje é 1 em 1 milhão. Tem que ter muita seriedade, tem que ter muita disciplina, tem que ter foco, né? Tem que treinar muito, tem que dormir, tem que estudar. Então, é um complemento da coisa, né? Então, a gente tem que tentar passar isso para as crianças. Entendi. Cara, bom, a gente tá chegando ao fim, eu queria fazer mais uma pergunta para vocês, tá? E é uma pergunta envolvendo uma situação bem triste. Em 2023, a gente teve um caso de racismo com o Vinícius Júnior, que acabou tendo agora de novo, mas a gente já vai entrar nessa pauta. E vocês acabaram fazendo uma espécie de nota de repúdio, assim, né? Uma conscientização com os alunos. Vamos dar uma olhadinha rapidinho como é que foi essa conscientização que o Sapinho e o Lincoln fizeram lá no núcleo da posse. Para menosprezar ou para implicar com o cara também não é legal, né? Então a gente tem que buscar viver em uma harmonia, convivência, saber respeitar a diferença de cada um. Opção, religião, beleza? Beleza, galera? Beleza. Olha, pegando uma deixa que ele falou, importantíssimo. Hoje no nosso país a gente até fala que as leis é bem diferente, sim. Hoje,
Ele não pode chegar na escola e chamar um amigo, o Dorvinho, o 14, entendeu? O Neguinho. Às vezes não fala nem por maldade, né? Igual aconteceu num jogo lá do Sub-17, o Luiz Vó, todo mundo conhece ele como Luiz do Grau, o Neguinho. Então, tipo assim, isso não existe, tá? Então, a partir de agora, a gente tem que ter essa mentalidade. A gente tem que defender, sim. Defender o amigo, defender a raça e botar na nossa cabeça que todos nós somos brasileiros. E a gente tem que apoiar sempre. Então, o que aconteceu comigo no futuro, que não aconteça mais com ninguém, que sirva de exemplo. Então, tomara, tá? Cara, foi muito legal isso que vocês fizeram. É uma ação que eu, quando vi na época, fiquei, cara, fortemente comovido, né? E assim, passaram-se 3 anos e novamente o Vinícius passa por uma situação de racismo, né? Nesse período ele teve outros casos, mas não tiveram a devida repercussão como uma situação de racismo deveria ter. E infelizmente acabou tendo mais agora por ser um palco maior do que a Liga Espanhola, que foi a Liga Europeia, né? E aí, eu queria saber de vocês como vocês trabalham essa questão do racismo, que ainda está enraizado no futebol. Aqui no Brasil, nem tanto, porque a gente convive com a miscigenação, a gente tem pessoas de diferentes culturas e raças no nosso cotidiano, então a gente consegue ter esse trabalho melhor feito, né? Mas ainda assim a gente vê casos de racismo aqui no Brasil. O goleiro do Corinthians, há pouco tempo, nessa semana que a gente está gravando aqui, sofreu racismo também, foi diminuído por algumas pessoas. E eu queria saber de vocês como é essa conscientização, esse trabalho de conscientização e principalmente qual conselho vocês dão para outras escolas ou outros educadores abraçarem essa causa e trabalharem, desenvolverem a conscientização contra o racismo, antirracista. Queria ouvir do Lincoln também, né? Que tem um lugar de fala para ouvir. O Sapinho também, claro, por favor, pode falar, mas queria ouvir de vocês dois. Então, a gente tenta trabalhar da melhor forma possível. Por quê? Independente de cor, credo, raça, todos somos irmãos. Sim. Né? E por ser nascido e criado ali, existe esse contexto. Como eu te falei, a zona rural que a gente mora, a gente é muito conhecido. Acaba sendo amigo do amigo do amigo, e esse amigo te leva na casa de alguém. A gente conhecia muitas pessoas influentes. Então, você saber entrar nos ambientes é fundamental, independente da sua cor. O que a gente tenta passar para as crianças? Passar isso. Que você sendo uma pessoa boa, independente da sua raça, cor, credo, religião, opção sexual, né? Você chega aonde você quer. O que a gente tenta deixar de mensagem? Que essa questão do racismo, a questão do bullying, isso precisa cair por terra. A gente precisa acabar, isso precisa ser extinguido, né? Tanto que a gente tem pessoas super influentes de diversas raças. Hoje, no meio do futebol, o cara japonês é um cara excepcional no futebol. A gente tem diversos, né, jogadores muçulmanos. Então, essa questão de raça, de Depende, cor, né, no final isso das não contas. diminui ninguém. Sim. Eu, particularmente, falo por mim. Eu gosto muito de brincar. Eu sempre fui chamado de Cirilo, né, na minha infância. Por quê? Muitas das vezes eu era o único aluno negro de uma turma, de 20, 30 alunos da rede pública. E aí? Nunca me senti menosprezado por isso, nunca passei por racismo, mas na vida adulta, depois de um certo tempo, já passei por isso numa empresa que eu trabalhava, então a gente tenta canalizar isso de uma forma diferente, para que não haja isso na infância. O cara que é criado dessa forma, quando ele for adulto, não vai acontecer isso. Não, e se ele vai repudiar essa situação. Eu achei que o cara que é criado dentro do racismo vai reaplicar o racismo, Com né? certeza. No final das contas. Mas a criança que ela vive num contexto geral, onde os pais conversam, essa questão de você conversar, explicar as diferenças que cada um tem, respeitando cada uma delas, a gente consegue levar isso. Então a gente tenta jogar isso para dentro de campo. Não só com o racismo, com a questão racial, a questão do bullying, a questão da obesidade, a questão da habilidade no futebol. E até porque, cara, quando você fala do aspecto dentro de campo, eu ouvi certas figuras tentando justificar o que aconteceu, né? Falar, o cara provocou, não sei, o Vinícius dançou. Porque assim, quando entra nesse ambiente competitivo, às vezes o lado do passional fala mais alto que o racional. Beleza. E aí aquele lado mais sujo do ser humano acaba aparecendo, né? Mas então entra o contexto. O momento do gol é o momento do êxtase máximo do futebol. Concretizou um gol.
Se o cara não puder comemorar, ele vai fazer o quê? Exatamente. Exatamente. Não há, Cada um comemora e da não há forma justificativa que quiser. nenhuma também Não. para cometerem o Se que ele não cometeram. cometeu Né? nenhuma ofensa, não cometeu nada, ele simplesmente dançou, simplesmente quis levar até a questão cultural. É. O cara é brasileiro, o cara samba, né? E todo mundo brinca, bailavine por causa do molejo das pernas dele, da velocidade A gente é dele. reconhecido por isso há anos, né, cara? Anos, até a nossa questão cultural de carnaval, de samba. A gente trouxe aqui os garotos falando do pagode. É. Né? É uma questão cultural. Então, se a gente não, enquanto formador de opinião, enquanto a gente está passando alguma coisa para as crianças, a gente conseguir quebrar isso, né? Tirar isso do coração deles, essa questão da formação de caráter, é muito importante a gente estar perto e tentar repudiar, chamar atenção, tentar corrigir. Ser firme, né? Como o Sapinho Ser falou. firme, ter pulso para falar, para que não aconteça, ou se acontecer, não se repetir. Chamar né? no canto, né? Conversar. É isso aí. Que maneiro, cara. Diálogo, né? É importante, de suma importância. Sapinho, eu queria ouvir de você também, cara. Como é Então, que é você também como um formador lá, né? Dessa galera, dessas crianças? Sim, a gente sempre procura, por incrível que pareça, antes desse episódio do Vinícius Júnior, a gente não levou o tema tão assim, Presente lá, né? a fundo e tal, mas de todas as formas a gente tem uma cartilha, a gente segue essa cartilha, a gente tenta passar isso para as crianças, relacionada a toda a questão, né, de disciplinares, vamos dizer dessa forma. Não só questão de cor, acho que tudo, né? Às vezes um garoto que vai jogar bola e de repente, por ele ser fisicamente um pouco acima do peso e tal, ou até mesmo de repente não ter uma agilidade motor, algum tipo de dificuldade, como eu falei, a gente recebe criança de Com TDAH, todas, né? Então, tipo assim, a gente está ali para poder atender a todos. Então a gente trabalha muito a cabeça das crianças em relação a isso. E a gente, né, bota uma régua. Eu falo com eles, ó, aqui ninguém é mais do que ninguém e aqui ninguém é menos do que ninguém. Aqui não tem preto, não tem branco, não tem rico, não tem pobre, porque tem essa questão também, né, de repente a gente tem uma criança que não tem condições de ter uma chuteira, né, a gente consegue, graças a Deus, a gente tem parceiro, tem amigos que fazem isso. E tem aquele garoto que, né, tem uma situação financeira um pouco melhor do que outros. Então a gente tenta sempre colocar todo mundo ali na mesma igualdade, que é o correto, que é o certo. E a gente fala com eles que da mesma forma que gosta de um, gosta dos outros, e que não está ali, né, para agradar de tal forma, ou, resumindo, puxar o saco, né? Então a gente tenta mostrar para eles a realidade da vida, né? Não só dentro ali do ambiente onde eles convivem com a gente, mas fora, do portão para fora também, que eu acho que é importante. Nesse caso de racismo do Vini Júnior, uma coisa que me chamou muita atenção foi que eles me procuraram. Não foi a gente que tomou Em a 2023, atitude. no caso. Não foi a Cara, gente. que legal, que não legal. foi a gente. Acho que é importante frisar isso, a gente tem que ser honesto. Muitos dos garotos que sonham, que têm essa situação, né, que acompanham, passaram isso pra gente, procuraram e falaram, acho que é um absurdo e tal. E por incrível que pareça, algumas escolas já estavam com esse tema e levaram esse tema para a sala de aula. E eles trouxeram isso para a gente no campo. E além da escola, o Instituto Viramundo, né, até uma professora lá, que é aqui do Rio, a professora Melissa, eu estava lá, ela até me pediu para poder sentar com as crianças e conversar com as crianças a respeito desse tema. E aí, depois a gente conseguiu, junto com as crianças, fazer aquele ato, né, que eu acho que foi uma coisa muito valiosa e a gente ficou até um pouco meio triste depois disso, que a gente acabou, um dos meninos que participou e que me procurou juntamente com o Nicolas, veio falecer. Caramba. Né, numa situação, participando de uma atividade física na escola, né, ele acabou tendo morte súbita. E foi justamente um dos pilares, um dos garotos que me procurou, tio, isso está errado, a gente tem que fazer alguma coisa, vamos fazer um protesto. Aquelas frases que a gente colocou naqueles cartazes, tudo, foram produzidos em conjunto. Foi uma comunhão de educadores, de professores, juntamente com aquele grupo de crianças. Cara, que legal. Daquela categoria. Que legal. E o saudoso Saldanha, né, que Deus tem, que é um menino
maravilhoso, juntamente com o Nicolas, com o Tavares, né, que a gente está trabalhando com o maior carinho, com a maior situação que está acontecendo. Então, eles vieram até a gente fez aquele ato, né? E depois daquele ato, acho que todo mundo entende um pouquinho de futebol. O cara que joga bola, a criança que joga bola, ela entende, né? Se tu for procurar de um garoto aí, né, vai saber a escalação de um time europeu todo, né? Principalmente de um time de elite. Cara, o que me chamou a atenção, coisa que de repente eu não ia saber naquele momento, foi os meninos, assim, discutindo entre a gente, assim, naquele intervalo, naquela resenha, depois do treino, do ato da bola de ouro. Ah, sim. Que também teve um... Né? E aí o que acontece? Rodri, né? Rodri, que era um jogador, isso. um jogador de clube do Manchester City, Isso. Manchester City da Inglaterra, e um jogador de seleção espanhola. E aí as crianças virou entre eles lá, e eu levantei a orelha e fiquei ouvindo eles. Cara, como é que pode? Eles falando entre eles. Como é que pode, cara? Indignado, né? O Rodri, lá no Manchester City, cara, ele não é o melhor jogador do Manchester City. Tem lá o De Bruyne, tinha De Bruyne e o Haaland na época. O Haaland, tem o outro pequenininho Bernardo Silva, tinha um monte de cara. Ele falou os quatro lá. Vários craques. Cara, no Manchester City, o Rodri não é o melhor jogador do Manchester City. Aí o outro, cara, pior ainda. Cara, na seleção espanhola, tá de brincadeira. Aonde que ele é melhor do que o Yamal? Aonde que ele é melhor... Cara, então, as próprias crianças, cara, que legal entenderam... Eles entenderam e eles colocaram entre eles lá a conversa deles, a resenha deles, que não existe. Que aquilo ali que eles fizeram com o Vini Júnior foi racismo puro. Eles não deram a bola de ouro para o Vini Júnior por causa de racismo, porque não tinha como, e pelo amor de Deus, cara, a nós, né? A gente não tem lógica. Um dos melhores anos da carreira dele. Até porque quem é conhecedor, a própria bola de ouro, ela criou um critério. Se ela mesmo criou um critério, como é que ela burlou o próprio critério que ela criou? Acho que isso é não vou passar isso aqui porque todo mundo, senão a gente vai ficar aqui a tarde toda falando a respeito, né? Mas voltando no tema do racismo, as crianças hoje, né, são conhecedoras. Eu vejo com muita alegria, com muita satisfação, pelo menos onde eu moro, onde eu resido, aonde eu procuro ir, na igreja, na comunidade, em todos os lugares e tal, eu vejo com bons olhos. Aonde a gente mora, a gente vê que não tem essa questão. Dentro do projeto não tem, né? Não só com a situação de cor, mas com bullying, com outras coisas a mais, né? A gente sempre tem um ou outro, né, que na hora da raiva fala aquela coisa, que é uma coisa normal, né? O cara tá jogando bola, né? Eu vou falar uma coisa aqui, o cara tá jogando bola, o cara chega lá, dá pontapé no outro, empurra o outro, fala mal, ninguém tem sangue de barata, né? Mas pro lado de fora, quando acaba, dentro das quatro linhas, os caras estão lá tomando trocando uma ideia, já se abraçando, pedindo desculpa e tal. Esporte é assim mesmo. Não é assim? Esporte é assim mesmo. Então, tipo assim, não leva pro coração, né? Então eu vejo isso muito nas crianças, principalmente lá no meu projeto, né? Graças a Deus a gente tem que falar isso com bastante autoridade, que a gente trabalha com uma turma muito boa. E isso vem muito do berço, né? A gente sabe que como é uma área pequena, é uma localidade pequena, tem muito do dedo, né? Daquela criação, né? Lá de trás, né? Dos antepassados, aquela coisa do filho chegar, pai, benção, mãe, benção, dá um beijo no rosto. São poucos, né? Mas ainda existe. Pode ter certeza que ainda existe. Que legal, cara. Que legal. Que bom que essa galera tem esse tipo de educação e tem vocês para ajudar na conscientização. Pessoal, a gente está chegando ao final. Eu queria que antes da gente concluir esse episódio, vocês deixassem um recado, seja o que vocês quiserem falar, e um agradecimento. Quero agradecer uma pessoa, quero agradecer um professor, os alunos, o que vocês quiserem. Vou começar pelo Lincoln agora. Deixar um grande abraço, né, para nossa comunidade, né? Olhando para essa aqui, ó, essa câmera daqui, se você quiser. Show. Deixar um grande abraço para nossa comunidade, né? Saber que a gente está lá apostos sempre com o nosso projeto Ecoar, né? Agradecer o nosso deputado, agradecer o seu pai, todo o suporte, tudo que eles proporcionam para a gente. Agradecer o Daniel, que há anos atrás me fez esse convite. Se eu vivo o que eu vivo hoje dentro do esporte, dentro do futebol com essas crianças, é graças a ele, né? Que a gente passou por tantas coisas
né, anos atrás, antes da pandemia, problemas, questões com os alunos, questões com drogas, que a gente tenta intervir, tenta se inserir nas famílias para resgatar crianças, às vezes, nessas situações, né? Agradecer aos pais a confiança, né? E voltar a fazer o convite. Então, sempre bem-vindos para estar lá participando com a gente, prestigiando as aulas, seja no funcional, seja nas lutas, né? O futebol está sempre aberto para os filhos de vocês, né? Agradecer o deputado, todo o material que a gente pode usar hoje, né? O espaço físico que a gente usa, muitas das vezes lá, é proporcionado até por ele, né? A questão do nosso ambiente, a nossa infraestrutura, né? E deixar um abraço a todos, a vocês, às famílias de vocês, e vamos ecoando o esporte, né? Por aí. Show, valeu, Lincoln. Beleza? Sapinho, por favor, sua vez, fique à vontade aí. Essa câmera aqui é sua agora. Então, primeiramente, agradecer a Deus, né, por essa oportunidade, né, por fazer parte da vida dessas crianças e por essas crianças, essas pessoas fazer parte da minha vida, né? Então, quem me conhece sabe do meu trabalho, sabe que eu amo o que eu faço, gosto do que eu faço porque é de coração, né? Então, me sinto muito honrado e muito gratificante estar podendo falar isso. Agradecer, são tantas pessoas para agradecer, vou tentar ser mais objetivo possível, né? Primeiramente, as crianças, né, que confiam em mim, os pais, né, os alunos, né, os mais velhos principalmente, que a gente acaba se tornando um amigo, né? Sim, hoje eu tenho alunos que eu sou padrinho de casamento. Caraca, que legal, cara. Ex-alunos que sou padrinho de batismo, então isso é muito legal, muito bacana para a vida de um homem. E agradecer, né, todas as pessoas que de uma forma direta ou indireta contribuem com o projeto. Eu não vou citar o nome porque são muitas pessoas, são muitas instituições, né? Então ficaria um vídeo até muito longo. Como eu disse, na vida a gente não consegue nada sozinho, mas todos aí sabem do meu carinho, né, da minha gratidão a todas as pessoas que Deus da pessoa que me ajuda lá a fazer mutirão, roçando o campo, fazendo algum tipo de obra, aquela pessoa que lá na contabilidade faz para a gente todo o serviço estatutário, como as pessoas de maior porte, né, estão podendo ajudar. Mas eu não poderia estar aqui deixando de falar de todo o corpo, né, do Projeto Ecoar, de todos os colaboradores que participam comigo diariamente de todas as atividades e, né, ao mentor do projeto, a pessoa que traz isso tudo para a gente, que faz isso tudo para a gente, que quase não aparece, mas a gente tem que falar e citar o nome dele, que é o nosso amigo. Eu falo amigo porque realmente ele é um amigo, o deputado Hugo Leal, né, que é um parceiro, não de hoje, né, um parceiro já aí de anos, né? Então a gente está aí desde 2000, quer dizer, cara, muito tempo, junto, né? Então a gente tem que agradecer muito, né? Então fica aí minha gratidão sempre ao amigo Hugo Leal. Show. Eu queria agradecer vocês por aceitarem o convite. Muito obrigado por fazerem parte desse episódio. Eu tava louco para ter um episódio de futebol, cara. Eu gosto tanto de falar de futebol, é o esporte que eu mais acompanho na minha vida, que eu sou apaixonado. E é muito legal trocar essa ideia com vocês. E tem Copa do Mundo aí. E tem Copa do Mundo esse ano. Pô. Vamos que vamos. Vamos que vamos. E é só para vocês aproveitarem, se vocês quiserem também deixar a rede social de vocês e do GAP, fiquem à vontade aí que a gente vai colocar aqui pro pessoal seguir. @. Cara, eu vou te ser muito sincero. Você não lembra? Eu sou ruim de... Mas a roupa de vocês... rede social do GAP, social, se eu não me engano, é GAP Futebol. GAP Underline Futebol. Então, vou falar vou aqui. deixar aqui, ó, pro pessoal beleza, então. acompanhar. Vamos lá, se você entrar... Sapinho GAP, vai achar. Vamos achar lá. Beleza. Show de bola. E o teu, Lincoln, quer deixar? Lincoln Souza. Lincoln Às Souza. vezes até para pegar alguma informação, alguma coisa, pode procurar lá. Beleza. Tá Show de bola. direto. Vocês aqui também sigam, por favor, o canal Sou Leal Podcast aqui no YouTube e também no Instagram, @Sou Leal Podcast. E claro, não deixem de seguir a gente, o pessoal do Projeto Ecoar também no Instagram, @Ecoar_RJ. Sigam o Ecoar, sigam o GAP, sigam o Sou Leal para vocês não perderem conteúdo de nada mais. Seja do podcast aqui, seja das aulas lá no GAP e seja de qualquer outra coisa que a gente está ativa em muitas áreas, né, pessoal? Obrigado novamente por terem aceito o convite e obrigado a você que está acompanhando a gente até agora. Muito obrigado novamente. Valeu, pessoal. Até uma próxima.